As próximas horas podem ser bem tensas. A gente vai estar vendo sobre as últimas notícias no mercado de criptomoedas e o que poderá acontecer e como você tem que lidar com isso nas próximas horas se elas forem complicadas, né? Um maior pânico se alastrar nas próximas horas nos mercados aí, tá bem? Isso porque Donald Trump deu as últimas horas para o Irã liberar 100% o Estreito de Hormuz, senão ele vai fazer o pior ataque de todos os tempos nas usinas de energia. E se isso vier à tona, meus queridos, a coisa vai ficar bem complicada e a gente vai estar analisando os gráficos do que poderá acontecer. Mas eu já adianto para vocês aqui, ó, quando a gente olha o Bitcoin no tempo gráfico diário, a gente pode ver que a gente deixou o topo histórico lá em 126 mil e depois a gente começou uma corrida de baixa, né? Lateralizamos um tempo aqui formando uma bandeira de baixa, certo? Bom, atenção nesse ponto aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó. A figura atual é semelhante ao que já aconteceu alguns meses atrás, tá? Vocês podem ver que a gente vinha desenhando uma bandeira de baixa até que a gente teve uma queda e fez pivô de baixa abaixo da média de 21 períodos, foi quando a gente perdeu esse canal de baixa e tivemos aqui uma grande queda no mercado. Tá? Tivemos uma grande queda e agora a gente faz novamente esse padrão de bandeira com o gráfico tecnicamente igual. A gente está fazendo um possível pivô de baixa na média de 21 períodos. Aqui a média serviu como resistência, tentamos romper duas vezes, fizemos o pivô, não deu certo e puf, mercado derreteu. Agora a mesma coisa está acontecendo. Testamos, não conseguimos romper. Parece que o mercado está aguardando alguma coisa, porque o volume ele está incrivelmente baixo, está sem liquidez. Obviamente que a gente vem de feriado, né? A liquidez baixa, final de semana, aquela coisa toda. Mas o mercado ele está extremamente cauteloso, tá tudo incerto. A gente não sabe o que de fato vai acontecer. A abertura dos futuros americanos é agora nas próximas horas. E provavelmente vai ter muita volatilidade mexendo de fato com os mercados globais. Agora a gente vai ver as últimas notícias, vamos estar analisando demais criptomoedas. Tudo que eu peço é o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, milionários, essas são as últimas notícias que podem impactar forte os mercados nas próximas horas. Trump diz que terça-feira será o dia da usina elétrica e da ponte. Trump alertou o Irã para reabrir o Estreito de Hormuz, descrevendo seu próximo ataque como algo que nunca se viu igual. Abram o estreito, seus bastardos malucos, ou vocês vão viver o inferno. Podem apostar. Palavras de Donald Trump agora há poucos minutos atrás. Trump ameaça atacar usinas de energia e pontes do Irã. Diz que o estreito deve ser aberto ou eles vão viver no inferno a partir das próximas horas. Faltam quase 10 horas para a abertura dos futuros dos Estados Unidos e muita coisa aconteceu nesses últimos dias, enquanto os mercados estavam fechados, feriadão global, etc. Sexta-feira Santa, aquela coisa toda. Bom, o prazo de 48 horas de Trump termina assim que os mercados abrirem. Alta volatilidade pode acontecer e Trump acaba de anunciar que fará uma coletiva de imprensa amanhã, tá? Na segunda-feira. Trump anuncia coletiva de imprensa com a liderança militar na Casa Branca, segunda-feira, às 13 horas, horário leste dos Estados Unidos, e a coisa tá prestes a feder, milionários, exatamente. Rapaz, deixei você vencer esse trem aqui, tem que renovar. Bom, meu querido e minha querida, quando a gente vem aqui, olha, o WTI, ele fechou na máxima. Esse aqui é o petróleo. Se o Donald Trump, de fato, atacar
com força total, coisa histórica. As usinas de energia lá do Irã, ele afirma que se isso acontecer, o Irã volta para o tempo das cavernas, tá? E isso pode, de fato, destravar uma guerra global, galera. Isso não é brinquedo, não, tá? E o petróleo WTI, na quinta-feira, se eu não me engano, é 2 de abril, 2 de abril, 2 de abril, quinta-feira, deixa eu ver aqui, quinta-feira, que foi os últimos dias de negociação, ele fechou na máxima da máxima, tá? Então, quase rompendo o último topo do 112. Se, de fato, o Donald Trump atacar essas usinas lá no Irã, o petróleo pode subir muito mais forte, tá, milionários? Isso porque o volume está muito acima da média, essa tensão está favorecendo o petróleo porque o Estreito de Hormuz está, cara, 80% fechado, o Irã está liberando só quem eles querem, os Estados Unidos estão puto com isso, eles querem a liberação, tá, desses navios petroleiros, né, e que se eles não liberar isso logo, o bicho vai pegar. Tá? Então o bicho pode pegar no início dessa semana. O petróleo, se isso de fato acontecer, houver esses ataques históricos nas usinas de energia lá no Irã, o petróleo pode, cara, subir muito forte para cima. Consequentemente, vocês podem ver que tanto o WTI quanto o Brent fecharam na máxima da máxima. A gente pode abrir com gap de alta e isso não é bom, tá? A gente pode ver que o SPX, por exemplo, S&P 500, ele vem de queda e agora ele teve um respiro, tá? Porém, ele fechou na quinta-feira justamente na resistência das médias de 21 e 200 períodos no tempo gráfico diário. E se isso de fato se concluir, a gente vai ver agora como que vai ser as aberturas, tá? A gente pode fazer um pivô de baixa e buscar a zona azul que eu já tinha alertado para os senhores e senhoras aqui no tempo gráfico semanal. No semanal até tem espaço para subir um pouco mais, mas o diário já está em zonas de resistência, a gente tem que ficar esperto aí como que vai ser esse início de semana, tá? Então a gente caiu, certo? E o S&P 500 está em busca de um fundo, né, ascendente contra o anterior, certo? Então a gente pode vir e fazer um pivô de baixo para vir testar a zona verde, né, de Fibonacci, que é essa retração do fundo, o último fundo que o S&P 500 deixou em abril de 2025, subiu, e agora a gente pode vir aqui com toda essa tensão geopolítica, macro, etc, vir aqui testar a zona verde para fazer um fundo maior que o anterior, tá? E quem sabe depois, quando tiver um fim isso tudo, voltar a subir, tá? Bom, enquanto isso, a gente tem um Bitcoin praticamente sem volume, querendo perder a média de 200 períodos no tempo gráfico semanal, tá? E isso não é muito bom também. A gente tem um alvo aproximado, caso isso aconteça no Bitcoin, entre 45 e 50 mil dólares, que é essa região aqui que eu já venho alertando os senhores e as senhoras, tá? Que também é a projeção dessa próxima bandeira. A gente cai, forma bandeira, perde e agora a gente forma essa outra bandeira prestes a perder para baixo. Vamos ficar espertos, porque se isso de fato acontecer, o Trump atacar o Irã, as usinas do Irã nas próximas horas, cara, petróleo explode para cima, ações nos Estados Unidos tende a voltar a cair, Bitcoin tende a voltar a cair, tá? Então o mercado está aguardando essa confirmação nas próximas horas. Qual é o melhor a se fazer? Cara, só ficar olhando, tá? Não tentar operar na sorte, porque de fato a gente não sabe o que vai acontecer. Principalmente para quem opera alavancado. Nas próximas horas eu procuraria ficar de fora apenas observando, porque o mercado ele não é de quem tenta ganhar dinheiro todos os dias, mas quem sabe identificar as melhores oportunidades e pegar os momentos mais oportunos. E as próximas horas eu vejo como muito perigo, principalmente para quem opera de forma alavancada esse mercado, tá bem? Bom, meus queridos, eu tenho que alertar os senhores e as senhoras aqui que a Markets agora está com o centro de recompensas. Bom, faz uma semana que eles integraram isso aqui, já são 613 usuários da corretora recompensados que levaram um total de prêmio de
quase 13 mil dólares, meus queridos e minhas queridas, exatamente. Tá? Então, para você que criar a sua conta através do link que está na descrição do vídeo, vai ganhar um bônus de 50 dólares agora, certo? E nos primeiros depósitos, você tem aí uma chance também de ganhar aproximadamente 20%, certo? E isso pode aumentar. Vou estar deixando o código aí na descrição. Fez o primeiro depósito, coloca esse código, ganha aí entre 20% a 30%, certo? Mais 50 dólares no ato de bônus para vocês. E aqui no centro de recompensa você vai ter, né, você pode reivindicar suas recompensas. Aqui tem, ó, primeiro dia, certo? Aí segundo dia, terceiro dia, quarto, você vai pegando os diamantes até chegar no diamante dourado, tá bem? Quando você tiver 5 diamantes azuis, você pode girar e rodar e ganhar dólares, tá? E quando você tiver 2 diamante ouro, você pode estar ganhando prêmios gigantes aqui na roleta, tá bem? Bom, aqui também tem alguns desafios para vocês fazerem, certo? Aqui tem o novato, desafiante. Cada vez que você vai conquistando essas patentes aqui, né, você vai desbloqueando dólares. E aqui, meus queridos, tem algumas tarefas onboarding, tá? Aqui tem, ó, definir take profit ou stop loss lá dentro da plataforma ao operar. Você ganha 10 dólares de bônus ao fazer o primeiro depósito, 10 dólares a mais, né? Você também vai ganhar um bônus ao abrir a sua primeira negociação, 5 dólares de bônus, abra seu primeiro negócio. E aqui tem várias outras tarefas para vocês fazerem aí, tá bem? Consequentemente, vai desbloqueando mais dólares para vocês, tá bem? Vou estar deixando um vídeo completo sobre a Margix na descrição deste vídeo para os senhores e as senhoras, tá bem? Bom, meu querido e minha querida, basicamente é isso. Vamos ver as demais criptomoedas. A gente tem o Ethereum contra o Bitcoin, que também vem enfraquecendo dentro de um canal de correção, né? Estamos dentro da zona verde, que é uma zona de oportunidade, mas com tudo que está acontecendo, o mercado está muito fraco, o volume caiu muito nas últimas semanas, galera, e o mercado está aguardando aí essa tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã dar uma acalmada, né? O mercado quer de fato o fim dessa guerra para aí sim destravar o medo, né, partir desse mercado, porque já faz 9 semanas consecutivas que a gente está em medo extremo e os investidores não estão querendo comprar os ativos nesse momento, visando que esse é um excelente momento, tá? Para você fazer preço médio no mercado de criptomoedas, principalmente para você que está de fora. Não existe momento perfeito, meu querido e minha querida. Os mercados já estão extremamente descontados. Pode cair mais? Pode. Tá? Assim como pode subir reto também se houver um cessar-fogo essa semana. A gente não sabe de fato o que vai acontecer, tá? E se o Irã liberar o Estreito de Hormuz, né, chegar num consenso ali com os Estados Unidos, ter uma negociação nesse início de semana, aí acontece o inverso, né, meu querido? Aí o petróleo desaba para baixo, ações rompe tudo, vão para cima, Bitcoin explode para cima também, tá? Então a gente tem que ficar esperto. Não dá para aguardar o momento perfeito para comprar. Você tem que ir comprando fracionadamente e vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Sempre em prol de melhorar o seu preço médio. Bom, Ethereum na paridade dólar, próximo da zona de suporte, que é o fundo do canal, certo? Nesse canal paralelozinho aqui que a gente está de alta, que é característico de uma bandeira de baixa também. Se a gente vier a perder esse fundo aqui, ó, esse suportezinho aqui dos 2 mil dólares, meu querido e minha querida, o Ethereum pode buscar esse fundo aqui novamente dos 1.750, tá? Então vamos ficar esperto. Volume praticamente zerado também. O mercado está aguardando uma confirmação. No presente momento, Ethereum abaixo das médias, característico para mais queda, tá? Solana a mesma coisa, fazendo pivôs de baixa, tá? Já perdeu aqui uma zona interessante de suporte, com possibilidade para buscar o fundo nos 68 dólares, tá? XRP extremamente fraca,
querendo perder essa zona de suporte aqui também, tá? Zona crítica, XRP está numa zona crítica, se perder isso aqui pode acelerar a queda para esse fundo aqui no 1,12, tá? Então vamos ficar esperto com a criptomoeda XRP. Criptomoeda BNB completamente lateral, sem grandes oportunidades no presente momento também, tá? Já foi testar uma zona de suporte, defendeu, chegou a voltar a subir, mas volume extremamente fraco, querendo voltar a cair agora. E se perder essa zona aqui, eu vejo mais quedas para BNB também, tá? Que pode buscar aqui as suas zonas de suporte aqui nessa região, tá? Entre os 500 e 540 dólares. Não tem muito o que fazer também na criptomoeda BNB. O mercado tá bem sinistro, galera. Vamos ver o que a gente tem subindo aqui. Eu tenho que renovar esse trem aqui para ver de fato as criptomoedas que estão subindo e as que estão mais caindo hoje, tá? Bom, milionários, o que eu tinha para deixar para vocês são as principais notícias. Não tem muito o que fazer no mercado no presente momento. Tá tudo muito incerto, tudo muito estranho, tá? E o momento exige cautela, tá, meus queridos? Muita cautela para as próximas horas. O bicho pode pegar. Vamos ficar de olho nas próximas movimentações aí. A geopolítica está comandando os mercados globais. Tudo depende do que de fato vai acontecer entre essas potências nas próximas horas. Tome muito cuidado. Bom, tudo que eu peço é o seu like, se inscreve no canal e até o próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau.